Muito bem, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência para os projetos do pacote fiscal do governo. Quem chega agora com detalhes sobre isso é o Bruno Pinheiro e vai explicar para a gente sobre esta votação, justamente que aplicou o regime de urgência. Como é que foi, hein, Bruno? Boa tarde, bem-vindo ao 3 em 1, novamente. Resultado muito apertado, viu, Nelson Kobayashi e quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. O governo esperava um resultado um pouco maior. Ontem era por volta de 8 da noite, quando foi convocada uma reunião de líderes aqui no gabinete do presidente Arthur Lira, uma tentativa de conversar horas após Arthur Lira responder durante um evento na capital federal que o governo não tinha o número de votos suficiente e aparentemente Lira estava certo, porque não conseguiram emplacar de cara esse resultado. Só para se ter uma ideia como foi essa votação, o projeto de lei complementar que recebeu na sua urgência 260 votos a 98. Era necessário 257 votos, então com uma diferença muito pouca, na verdade. Já no caso do projeto de lei, recebeu 267 a 56. O que foi importante nesta reunião de líderes foi justamente a orientação do bloco do PSD de Gilberto Kassab e de Antônio Brito, que tinha ali a esperança de receber o apoio do presidente Lula numa disputa à mesa diretora, uma disputa como ser o sucessor de Arthur Lira, mas acabou rifado ficando no meio do caminho. E aí tinha uma incerteza, porque existe ali uma inconformidade, não aceitaram ainda que Lula não apoiou o candidato do PSD numa disputa eleitoral, e foi justamente ali na reta final que veio essa orientação que deu um suspiro e conseguiu essa aprovação e uma vitória para o governo. O que significa essa urgência? Não será necessário ser analisado nas comissões, vai analisar direto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, que é o resultado sobre um corte de gasto do governo federal que foi enviado para o Congresso Nacional, juntamente com uma proposta de emenda à Constituição, que também ontem seria colocado na Comissão de Constituição e Justiça, mas não conseguiram construir esse acordo. E aí o que aconteceu? As emendas, a falta de emenda é justamente esse recorte, essa resposta que os parlamentares não estão querendo acelerar essa votação enquanto esse recurso não chegar na conta dos municípios. Os municípios, aqueles que não foram eleitos, estão querendo dinheiro, aqueles que foram reeleitos estão fazendo a cobrança para os seus parlamentares que está faltando dinheiro. Os vereadores vieram aqui essa semana em busca de dinheiro, então isso tudo é uma cobrança em cima dos parlamentares e uma cobrança por parte do governo também em cima do parlamentar, mas a cobrança do governo só vai ter resultado quando essa emenda for liberada, e a gente espera então que amanhã, na sexta-feira, de acordo com o Randolfo Rodrigues, esse dinheiro vai cair na conta. Como José Maria sempre fala, sem articulação, sem o dinheiro, sem a emenda, nada anda aqui no Congresso, né, Nelson Kobayashi? Nada anda. Muito obrigado. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Gustavo Segré, assuntos de economia e de política, aprovada a urgência da votação. O que eu acho muito interessante, Segré, eu quero muito a sua opinião, é que para um projeto de lei que institui o dia XYZ do trabalhador de determinada área, esse projeto passa pela CCJ, passa pelas comissões, passa por discussão e depois só de amadurecido o projeto é que ele é colocado em votação no plenário. Agora, o projeto de lei ou de emenda à Constituição que mexe na vida de todo mundo, no bolso, esse é votado de urgência, votado de uma vez já no plenário. E aí, meu querido Gustavo Segré, será que todos os deputados estão aptos, já cientes do texto completo, do impacto que isso vai gerar na nossa economia? Eu lembro quando foi tratada a reforma tributária, sei lá quantas páginas e não conseguia tempo útil para ler tudo. Quem quisesse ler, nem aqueles que faziam leitura rápida, leitura veloz, iam conseguir entender o que tinha lá dentro. Essa aprovação de urgente não garante a aprovação no plenário. Devemos observar que é um pulo, né? Em lugar de passar por todas as comissões que você muito bem citou, vai direto para o plenário. E aí vem de novo, e as emendas vão sair? Muito provavelmente saiam. Mas isso não garante a aprovação. Sobretudo porque, por exemplo, um pacote de redução de gastos, que tem alguma redução de gastos, mas não tem tanta redução de gastos. Vou mais longe. Sabe aquela taxa de blusinhas que era 17%? Vai aumentar.
vai aumentar para 25%. E tem um monte de coisas que estão aumentando, inclusive remédios, que para o corte de gasto, na realidade, é aumento de pressão tributária. Então, me parece que a situação do governo, mesmo tendo conseguido esse pulo do gato para ir direto ao plenário, não garante em absoluto a aprovação. E pode entrar um projeto e sair outro projeto. A PEC de ontem, que não chegou na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, foi levantada pelo governo porque não tinha votos suficientes para aprovação. Então, estão chegando numa situação bem complexa. E aí, Acácio? O Segré tem razão, mas a gente tem que acrescentar um fator aí. O governo fez força e fez muita força para que fosse aprovado esse regime de urgência, porque nós temos uma semana de trabalhos legislativos até o recesso e o governo tem duas obrigações. Uma obrigação política, que é a aprovação desse pacote fiscal para que ele comece a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e a aprovação do orçamento, que obrigatoriamente deve ser aprovado ainda nesta sessão legislativa. Sobre o pacote fiscal, nós dissemos durante toda a semana, é uma obrigação do governo, o governo sabe que esse pacote fiscal é uma resposta do mercado para acomodar os ânimos do mercado e, consequentemente, dar um suspiro para o Ministério da Fazenda, principalmente, para que os números econômicos sejam melhores em 2025. Por isso toda essa urgência, por isso todo esse esforço político para que essa votação fosse mais célere. Ô, Fábio Piperno, geralmente, quando há aprovação da urgência, é porque já está meio combinado de aprovar o texto final. O Segré coloca dúvida, diz que a aprovação da urgência não significa que vá ser aprovado o texto, o teor do projeto no plenário. E a sua opinião, qual é? Nesse caso, eu estou de acordo com a cautela do Segré. Veja, um dos itens aí, né, conforme o Bruno Pinheiro relatou, ele foi aprovado por 267. Só 10 a menos que... só 10 de folga em relação ao mínimo. A margem está muito estreita. Então, veja, é possível que alguns pontos do pacote, como aquele que, por exemplo, vai pegando aleatoriamente lá um dos itens, aquele que, por exemplo, limita o aumento real do salário mínimo. Aquilo lá acho que vai acabar passando. Agora, por exemplo, e o que limita, digamos, o valor das emendas, o repasse lá para as emendas, será que vai passar isso? Então, qual a chance? Veja, então eu acho que o pacote certamente ele vai sair, eu acho que ele vai ser aprovado, mas eu acho que ele vai sair muito diferente daquele que entrou.